Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia, nós estamos diante da presença do Senhor, né? Hoje é dia 14, isso? É 14 de novembro de 2025, Shalom Poliana. De 2025, estamos a 492 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Rose. E estamos, né? 1 ano, 3 meses e 7 dias para o término dessa concretização dessa profecia, né? Vamos ver o que vai acontecer. Shalom, Simone. Boa noite, Rosane. Shalom, Maria Rita. Todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu estava hoje pensando, né? Porque essa capa da revista mexeu com muita gente, né? Mexeu com gente que nem crente é. E eu tô averiguando, tô vendo algumas pessoas que falam sobre ela, mas aí eu fui observar ela, né, assim, eu mesmo, paz, Cláudia, observar ela de perto, né, eu mesmo pegar para ver. Aliás, eu já peguei, mas para raciocinar, né. O que mais me chamou a atenção nessa revista foi a quantidade, eu não sei se vocês viram, mas a quantidade de remédios esparramados pelo globo que eles colocaram, né? A bola, que é o globo, né? É uma bola de futebol, né? Porque o ano que vem é Copa do Mundo. Eu quero mostrar aqui para vocês. Muita coisa tá acontecendo, né? Muita coisa. Hoje teve um acidente horrível aqui na minha cidade. O filho de uma senhora que ela é dentista, foi dentista das minhas filhas, e doutora Edna Tokunaga, e o filho dela morreu de uma forma tenebrosa, entendeu? E paz, Val. E ele morreu queimado, gente, no meio da avenida. O carro capotou, ninguém conseguiu tirar ele dentro do carro. O cinto de segurança travou, as portas do carro travaram. E chega o corpo de bombeiro, não conseguia colocar água. A água não saía do caminhão. Coisa tenebrosa. Morreu gritando. A cidade está em luto hoje. Luto. Mas, irmãos, prestem atenção aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Maldição. Maldição na cidade. Só para vocês terem ideia, na minha cidade aqui, tem em torno de 120 acidentes por dia de trânsito. Isso é maldição. Irmãos, dá uma olhada. Eu tô abrindo aqui a foto, né? É isso aqui a capa, né? Mas olha aqui, vamos abrir a foto. Deixa eu tentar abrir aqui. Oh, meu Deus, não tá segurando por quê? Vamos tentar. Olha para vocês terem ideia. Tudo é cheio de remédios. Inclusive aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Olha isso aqui, aonde está o jogador de futebol. Olha onde está isso. É só remédio. Aí eu fui traduzir, né? Eu fui traduzir o que está escrito ali. Olha o que está escrito. A revista, né? A revista é O Mundo à Frente 2026. Então aqui está dizendo oportunidades geopolíticas para a China. Então quer dizer, a China vai dominar o ano que vem ainda. Após o tumulto de Gaza, qual é a perspectiva para o Oriente Médio? Eu não, como é que diz? Eu não peguei esse detalhe. Olha isso aqui. Próximos passos da Rússia além da Ucrânia. Crise global. Valores esportivos. Polarização do futebol. Mas olha isso aqui. Medicamentos para perda de peso para a próxima geração. Você escutou? Medicamentos para perda de peso para a próxima geração. Então, na revista, diz que vai ser liberado o uso de medicamentos para os atletas, para eles terem maior rendimento. Boa noite, Joelisa.
E eu não sei se vocês sabem, mas o Donald Trump não dá mais acesso de entrada aos Estados Unidos para pessoas gordas. Vocês sabiam disso? Vocês já ouviram essa notícia que o Trump não dá mais acesso aos Estados Unidos, não dá visto de entrada aos Estados Unidos para quem estiver acima do peso, para quem estiver gordo. Vocês viram isso? Aí eu lembrei, porque aqui na minha cidade, aqui na região, né? Acho que no Brasil inteiro, né? Estão tomando a Ozempic, é isso? Tem o tal do Ozempic, mas tem o Mounjaro. Né? Então aí, a Mila tá confirmando, ó. Obesos não entram lá, não entram. E a capa da revista está falando sobre a farmaqueia. Medicamentos para a perda de peso da próxima geração. E inclusive medicamentos para desenvolver o potencial dos jogadores na Copa do Mundo. E tem também, né, antes da Copa do Mundo, vai ter as Olimpíadas de Inverno. Então vem muita coisa aí. Eu tô pegando a grosso aquilo que me chamou mais atenção. Mas outra coisa que me chamou... Então, eu quero comentar alguma coisa aqui com vocês sobre isso, porque isso daqui é uma coisa que eu já comentei aqui na live, nós já conversamos aqui. Você pode ver aí, se você tá com a capa da revista na mão, inteirinha a revista é com remédios. O remédio tá explodindo fora do globo, tá explodindo fora da bola. E nós temos aqui três seringas, né? 3 seringas, aliás, 2 seringas, né? Dizendo os 2 cantos do mundo, né? Hemisfério norte e sul, o leste e oeste, todos com seringa. Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que é um. Como é que chama isso aqui? Blitz? Como é que chama isso aqui mesmo? Esse trocinho do remédio aqui, né? Olha isso aqui, ó, pra ver, ó. É aquelas cartelinhas de remédio, eu não lembro o nome agora. Sei que é com B que começa, né? Outra coisa, prestem atenção, olha. Eu sei que muita gente estava colocando, eu estou colocando aquilo que eu me chamou a atenção, o bolo. 250 anos da independência americana, mas também é 250 anos dos Illuminati, da Baviera, entenderam? Tanto é 250 anos, Shalom Vanise, Shalom Pastor, Shalom Dr. Ivânio, como é 250 anos dos Illuminati da Baviera. Agora presta atenção. Essa revista, ela tem aqui 2 pontos aqui, que são os, como é que diz, a coordenada, né? O GPS, ó, tem um GPS aqui e tem um outro GPSzinho aqui. Então, quer dizer que esse bolo tá nos Estados Unidos. Sendo que o bolo tá nos Estados Unidos, descendo, nós temos o Brasil, tá aqui. O Brasil, quebradeira, o Supremo rachado e, peraí, gente, o Supremo rachado e nós temos a urna eletrônica com um X, não, tá entendendo? Isso em cima do Brasil, gente, presta atenção, olha aqui, ó. Os Estados Unidos tá aqui, na sequência tá o Brasil aqui. Presta atenção, Supremo rachado, urnas eletrônicas com um X reprovado e o creche aqui no Brasil, o nosso país não vai subsistir, a situação financeira vai ficar terrível. Temos uma espada, né? A espada do, como é que diz? De um pirata e a espada de uma esgrima, né? Interessante isso daqui. Temos o Trump como centro disso, ó, o Trump e o Xi Jinping. Diz o pessoal que esse aqui é o Netanyahu, mas eu acho que é o Lula. Eu acho que é o Lula e o Pudim, né? Acredito que sim, mas o pessoal está dizendo que é o Netanyahu. Pela colocação geográfica, pode ser o Netanyahu mesmo, que é o leste, né? Que é o leste. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, gente, são as flechas de Nimrod. Olha isso aqui.
Isso são flechas de Nimrod. Eles estão preparando para a guerra contra o Criador. Olha aqui, ó. Estão vendo, ó? As antenas de comunicação. Olha isso aqui, ó. As flechas e também aquele líquidozinho, né? Pois é, pastor, eu também acho que é. Mas olha aqui, ó. Tem alguma coisa que me chamou a atenção, quer ver? Presta atenção nesse foguete. Se você for olhar esse foguete, parece com o quê? Vocês sabem com que esse foguete parece? Porque esses foguetes, eles todos são o falo de Baal, tá? Todos eles. Mas esse aqui está muito caracterizado. Olha isso aqui. Entendeu? É um obelisco, né? É um obelisco. Todos eles são em forma de obelisco. Olha isso, ó. Vocês sabem o que é o obelisco. Olha esse foguete. Esses foguetes são para a guerra contra o Criador. Não se engane que é a guerra deles. Não. Boa noite, Maris. Boa noite, Fatinha. Esse daqui, né? Vão ser as convulsões sociais que vão ter. E eles vão segurar, na minha interpretação, eles vão segurar essas convulsões sociais, eles vão segurar o povo através desse monte de pílula que está aqui. Paz de Deus, Fabiana. Para mim, irmãos, para mim, eles vão segurar o povo no remédio. Eles vão segurar o povo, dopando o povo para o povo ficar inerte, para o povo ficar parado, para o povo ficar extasiado, entenderam? Olha aqui, ó, o videogame, né, com o cérebro lá na frente. Eles vão dominar as pessoas através do remédio, através da farmaqueia. Não é só para emagrecimento. O emagrecimento é algo que é uma jogada, entenderam? É uma jogada. Mas na realidade, exatamente, muito blister, chama isso aqui, blister, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é blister, né? A caixinha do remédio, né? Olha aqui, isso aqui são as ditacujas, né? Das vaquinhas, né? As vaquinhas que são injetadas em nós, né? No povo, né? Em mim não vai injetar porque eu não vou deixar. As vaquinhas aqui, ó. 2 vaquinhas, né? Por que será? E nós temos aqui, né? Os foguetes. Os foguetes. E nós temos o entretenimento, né? Mas me chamou a atenção outra coisa. Não sei se vocês viram as taças derramando vinho. 2 taças. Deixa eu ver onde que elas estão. Não, aqui são os entretenimento. Tem 2 taças derramando vinho. E isso me chamou muita atenção também. Cadê elas? Deixa eu achar aqui para eu mostrar para vocês as taças derramando vinho. Deixa eu achar aqui. Essas taças são as taças da ira de Deus. Vocês podem ter certeza disso. Deixa eu achar aqui a taça para mostrar. Cadê você, taça? Aqui. Olha aqui, ó. Vou virar ao contrário, olha. Aqui a taça, tá vendo, ó? Oxi. Olha aqui a taça. A taça derramando vinho. São 2 taças que tem em toda a revista. Eu vi 2 taças. Aí eu fiquei... Não, é 1, 2, achei a segunda. Deixa eu ver se tem outra. Deixa eu ver se tem outra. Engraçado que uma delas está saindo fora do globo. Não, parece que é só essas 2 taças. Isso aqui me deixou encucada. 2 taças. Boa noite, Meire. Shalom, Josi. Entenderam? Agora, o que mais me chamou a atenção de tudo. Porque é uma confusão, é uma torre de Babel isso daqui, né? Uma torre de Babel. Mas o que me deixou impressionada foi a farmaqueia. Isso me chamou a atenção. Irmãos, vai ser algo jamais visto. O desespero do povo vai ser tanto, de tanta coisa que vai acontecer, que o povo vai chafurdar em cima dos remédios de depressão.
Tem emagrecimento? Até pode ter, mas o negócio vai para cima dos remédios de depressão. Será que os remédios de emagrecimento, como Monjaulo, né? Monjaulo, é isso? Tô certa ou tô errada no nome do remédio? É o Monjaulo, né, que estão tomando aí, o pessoal compra muito aqui no Paraguai. Os médicos daqui trazem esse Monjaulo do Paraguai e vendem por preços absurdos aqui na cidade. Tem médico aí, meu irmão, ganhando 200, 300 mil só da venda desse remédio. Esse remédio faz cair os dentes. É Monjaro, né? Monjaro, obrigado. Esse remédio faz cair os dentes, faz os rins pararem, dá queda de cabelo. É uma coisa absurda o que ele faz. Tem um rapaz, amigo da minha filha, que tomou, o rapaz está acabado. 1 mês ele emagreceu 14 quilos, mas o rim já não está funcionando, entendeu? Ele já foi confirmar que está dando depressão, né? Pois é. O que será que eles vão... Será que através disso eles vão fazer as pessoas apagarem? Será que através disso vai se apagar? Acredito também por conta da maldade extrema, todos os acontecimentos do Apocalipse, as pessoas irão ficar muito depressivas, exatamente. Entendeu? Tem uma caneta de emagrecimento. Meu pai do céu, meu irmão, emagrecer é fechar a boca, né? Fecha a boca que você emagrece rapidinho. É rapidinho que emagrece, né? Mas o povo não quer fechar, não é que não quer fechar a boca, né? Às vezes não consegue porque a ansiedade é tão grande que a pessoa parte para comer, né? Parte para comer. E é o que nós precisamos tomar cuidado. Presta atenção. Nós precisamos tomar cuidado porque Satanás, ele mata o homem pela boca. Ele mata o homem com excesso de comida e ele mata o homem com excesso de remédio. Aqui em Apocalipse 22, diz assim, eu quero que você escuta bem o que eu vou falar, eu vou ler para você na Bíblia judaica. Diz assim, olha, escuta isso aqui. Quão abençoados são os que lavam suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora, os que usam... Presta atenção. Do lado de fora ficarão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas. Entendeu? Presta atenção. Olha isso aqui. Do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e tudo aquilo que ama e pratica a falsidade. Meu irmão, presta bastante atenção. Você toma remédio depressivo? É bom você parar. É bom você parar, você sabe por quê? Porque Satanás quer matar 1/3 da humanidade. Aliás, ele quer matar, ele precisa matar 1/4 da humanidade. 1/3 é Deus que que Deus vai matar, mas não ele. Então, presta bastante atenção, sai desses remédios. Sai dessa situação, porque, meu irmão, depressão, em primeiro lugar, faz uma desparasitação no teu corpo. Primeira coisa, faça isso. Porque os parasitas que Satanás fabricou para estar dentro do seu corpo, muitas das vezes causam depressão. E 89,9% são parasitas que causam depressão. Segundo lugar, tenha uma vida com Deus, uma vida de leitura da palavra. Aonde Deus entra, a depressão tem que ir embora. Ela não pode ficar. Senão a palavra de Deus é mentirosa. Senão a palavra de Deus é mentirosa, meu irmão. Presta atenção. Aonde a palavra de Deus entra, a depressão vai embora. Entendeu? Agora presta atenção, aí você vai falar para mim assim, mas e Elias? Mas olha o que Elias passou. Olha o que Elias fez. Elias estava ali. Presta atenção, Elias estava ali numa situação difícil.
Elias estava ali correndo de Jezabel. Você sabe que é enfrentar uma bruxa? Meu irmão, a retaliação do Satanás vem para cima. Vem. Elias estava cansado. Mas o que aconteceu? O anjo veio, fez comida para ele, abasteceu ele de alimento e ele se revigorou. Ele se levantou das suas pernas. É a mesma coisa com a gente. Busca estar na presença de Deus. Busca e tá na presença de Deus. Entendeu? Exatamente. Como é que diz? Primeira coisa que uma pessoa tem que fazer na vida para sair de depressão e para emagrecer, primeira coisa é desparasitar. Desparasitar. Pois quando minha filha morreu, eu fiquei com depressão, o Espírito Santo me curou. Mas é isso mesmo. O Espírito Santo cura. O Espírito Santo cura. Entenderam? Presta atenção, a primeira coisa para se fazer, para se limpar o corpo, é desparasitação. E não deixe de fazer, todos os meses faz a desparasitação. Tá entendendo? Todo mês faça, meu irmão, faça. A gente não precisa comprar remédio para fazer desparasitação, você faz com o que você tem em casa. Faz com alho, faz com mel, faz com cúrcuma. Nossa, tem remédios e mais remédios. Semente de mamão com limão. Tritura a semente do mamão e espreme o limão e toma. No dia da lua nova, lua cheia. Passa os 7 dias, se possível, 3 dias, pelo menos 3 dias tomando isso. Porque é o seguinte, você sabe por que as pessoas não conseguem fazer jejum? Você sabe por que tem pessoas que a cabeça dói quando faz jejum? Sabe por que é? Porque elas estão cheias de parasita. Entenderam? Elas estão cheias de parasita. Então, elas não comem, a cabeça dói. Por que dói? Porque o parasita quer comida. Entendeu? Eu consigo fazer jejum todo dia e me sinto muito bem depois, faço poucas refeições no tempo que sobra. O certo é nós jejuarmos pelo menos 16 horas por dia. Esse é o certo. O certo é você comer uma refeição por dia. Entendeu? O certo é comer uma refeição por dia. Nós não fomos feitos para comer de 3 em 3 horas. Isso aí foi o que eles inventaram para poder ganhar dinheiro, para poder matar o povo na sobrecarga do corpo, sobrecarga do fígado, sobrecarga do estômago. O estômago não alivia. Entendeu? Então, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, meu irmão, isso aí tá errado, não tá certo. Você tá entendendo? Aí a pessoa senta de manhã, come bem. Meio-dia ela come bem de novo. À tarde ela come bem outra vez. O corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Tá entendendo? Então, meu irmão, presta bastante atenção. É tempo da gente rever os nossos conceitos. Principalmente porque vem vindo uma grande fome aí. Nós precisamos estar preparados para isso. Tá entendendo? Nós precisamos rever os nossos conceitos. E eu queria falar aqui com vocês, né? Hoje eu lendo tudo isso, eu vendo essa capa dessa revista, né? A gente fica assim pensando, meu Deus, quanta coisa, né? Por que vem tudo isso para cima da gente? Por que quer dizer para cima da gente? Da humanidade, né? O que o homem fez, né? Tem muita gente que pergunta. Costuma-se dizer que o café da manhã de rei e o rei é só enganando. É o seguinte, se você tiver que comer bem, coma, né? Pela manhã. E passa o dia sem comer. Entendeu? Agora, eu vi um cientista, um nutrólogo, dizendo o seguinte, que nós devemos começar a comer só às 10 da manhã, que nós devemos tomar uma refeição e mais outra refeição até o final da tarde. E depois não tomar mais nada. A partir das 7 da noite não comer mais nada. E eu acho que ele tá certo. Entenderam? Mas é isso aí. O Senhor vai nos guiar. Boa noite, Edna. O Senhor vai nos guiar.
O Senhor vai nos levar por caminhos planos, irmãos. Prestem atenção. Nós temos é que confiar. Essa capa, ela mexe muito com a cabeça das pessoas, porque nós sabemos que esse pessoal aí que mexe com essa capa são pessoas que não são exatamente humanas, né? São aqueles dominadores que conhecem a palavra de Deus, conhecem as profecias e sabem o que vai acontecer. Eles sabem, entendeu? Eles sabem. Então, presta bastante atenção. Nós precisamos ficar alertas, porque o nosso Deus é aquele que vai nos livrar. E eu vou mostrar aqui para vocês em Ezequiel 18. Se você puder abrir a sua Bíblia, Ezequiel 18, abra aí. Eu vou ler na versão contextualizada, tá? Diz assim: veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: por que andais repetindo esse refrão da terra de Israel? Era um ditado que tinha na terra de Israel. Os pais comeram as uvas azedas e os filhos sofreram de denteira. Os filhos ficaram com os dentes embotados, né? Vivo eu, diz Adonai, Yahvé, que nunca mais tereis que repetir esse refrão em Israel. Entendeu? Presta atenção. Digo, vivo eu, diz Adonai, que nunca mais tereis que repetir esse refrão em Israel. Sabei isso, todas as almas são minhas. Presta atenção, irmãos, isso aqui é coisa séria. Essa revista, ela é uma revista que está nos dando para nós a visão espiritual dos acontecimentos, como que nós vamos nos defender espiritualmente. Então, fixa nisso aqui. Sabei isso, todas as almas são minhas. Como a alma do padre, assim a alma do filho, como a alma do pai, tá? Não é padre, não, tá? Assim a alma do filho é a minha. A alma que pecar, essa morrerá. Você entendeu bem, né? A alma que pecar, essa morrerá. Tá entendendo? Gente, só um minutinho, deixa eu abrir a porta pra minha gata, só um instante. E a Melinha, você não tem jeito, hein? Eita, viu? Vai, entra logo antes que eu me arrependa de ter colocado você pra dentro. Então diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O homem que é justo, que observa o direito e a justiça, que não come nos montes. O que é comer nos montes? É comer sacrifícios feitos para ídolos. Homem que não come nos montes é não comer sacrifícios feitos para ídolos. O homem que é justo, que observa o direito e a justiça, que não come nos montes, nem levanta seus olhos aos ídolos da casa de Israel, nem profana a mulher do seu próximo, nem se achega à mulher menstruada, que não explora a ninguém, e ao devedor lhe devolve o penhor empenhado, e não comete roubo, e dá de seu pão ao faminto, e cobre com sua veste ao desnudo. Lembra, faz 2 dias que eu estou falando sobre isso. E dá o seu pão ao faminto, e cobre com a sua veste o desnudo. Que não empresta com usura é dinheiro a juro, nem cobra juros. Que retrai sua mão da iniquidade, e julga imparcialmente entre homem e homem. Irmão, presta atenção, julga imparcialmente. Quem julga é juiz, certo? Julga imparcial. Por acaso, nós estamos vendo isso na nossa nação? Você está vendo imparcialidade na nossa nação? Vamos colocar no mundo inteiro. Você está vendo alguma coisa que está sendo imparcial? Não, irmãos, está tudo tendo parcialidade.
Tudo, tudo está corrompido. Os governos estão corrompidos. A Corte Suprema está corrompida. Ela já não tem o porquê estar lá. Ela já não é uma corte. Ela é um prostíbulo. Você acha que essa revista está dizendo o quê? Sabe o que acontece nessa revista? Foi decretada a saída de Deus na humanidade. Foi decretada a saída de Deus da humanidade. Então precisa encher de farmaqueia, precisa encher de pílulas para conter a ansiedade do povo. Porque um povo sem Deus é um povo que vai à desgraça. Um povo sem a fé no Senhor, ele vai descendo a ribanceira. Essa revista é isso, é a degradação do homem. É a guerra instaurada. Como Satanás fez na eternidade passada, ele está fazendo agora. Ele vai levar no mundo ao caos total. Só que Deus não vai deixar ele fazer o que ele fez na eternidade passada. Ele não vai fazer. Ele não vai chegar ao ponto de Deus vir na terra e ver que a terra estava sem forma e vazia. E as trevas pairavam sobre as águas. Foi assim que Satanás deixou o mundo. Foi assim que ele deixou o mundo quando ele desobedeceu a Deus, quando ele se rebelou contra Deus. A humanidade de novo está rebelada contra Deus. Só que dessa vez Deus vem vindo destruir aqueles que destroem a terra. Ele não vai deixar o caos imperar a tal ponto que a terra seja destruída. Não, ele vai deixar até o ponto da terra ser restaurada. Porque ele não vai refazer agora a terra, não. Olha isso aqui, ó. Caminha, aqui, ó. Que não empresta com usura nem cobra juros, que retrai sua mão da iniquidade e julga imparcialmente entre homem e homem, e caminha em minhas ordenanças e guarda meus decretos, cumprindo-os fielmente. Esse é justo, esse certamente viverá, diz Adonai. Meu irmão, você quer viver? Tenha um coração de carne. Você quer viver? Você quer estar vivo? Passar por todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem? Seja o que está dizendo aqui na palavra, justo, imparcial, cumpridor das tuas tarefas, benigno. É isso que você precisa ser. Porém, olha aqui, se engendra um filho criminoso e suicida, ou que faça alguma destas coisas, e coma sobre os montes, quer dizer, esteja nos montes comendo da comida dos ídolos, ou profane a mulher de seu próximo, que oprima o pobre necessitado, cometa roubos, não devolva o penhor, ou levante seus olhos aos ídolos, cometendo abominação, empreste a juros e tome usura, viverá este? Não viverá. Todas essas abominações fez, e de certo morrerá. E seu sangue recairá sobre ele. Irmãos, você está vendo essa revista aí? Míssil virado para um lado, que são as flechas de Nimrod, na verdade. Elas não são exatamente direcionadas aos homens, mas elas são direcionadas ao Criador. Eles estão tentando estourar o domo em cima para ver se eles conseguem antecipar a guerra contra o Criador. Entenderam? Eles acham que eles antecipando a guerra contra o Criador, eles vão vencer. E eles acham que está na mão deles antecipar, não está.
A guerra que você está vendo aí, Ucrânia, isso, aquilo outro, é tudo. Eles estão treinando, eles estão em aquecimento para a guerra final. A batalha de Gog e Magog, ou se você chamar melhor, a batalha do Armagedon. Porém, se esse que faz o mal, presta atenção, engendra um filho que, apesar de ter visto todos os pecados de seu pai, vendo-os não os imita, e não come sobre os montes, nem levanta seus olhos aos ídolos da casa de Israel. E a mulher do seu próximo não profana, nem oprime a ninguém, que o penhor não retém nem comete roubos, que compartilha seu pão com o faminto. Olha isso, ele repete isso aqui várias vezes, compartilhar o pão com o faminto. Irmãos, Deus está falando há 3 dias que e eu não sabia que isso estava escrito aqui, tá? Eu não sabia. Mas são 3 dias que Deus vem tocando sobre o compartilhar o pão com o faminto, com aquele que necessita. Esse ano que vem vai ter muita gente, já está tendo, mas vai ser maior o número de pessoas necessitadas. E o Senhor está mandando dizer que nós precisamos deixar o nosso coração de carne, para que possamos ser movidos para ter compaixão daqueles que vão necessitar de alimento. Olha isso aqui, ó. Que compartilha seu pão com o faminto, veste ao desnudo, que aparta sua mão da iniquidade, e juros e usura não recebe, que guarda meus decretos e anda em minhas ordenanças. Esse não morrerá pela maldade de seu pai, de certo viverá. Paz do Senhor, Paula. Paz, Simone. Quanto a seu pai, porquanto fez agravo, despojou violentamente ao irmão, e fez em meio de seu povo que não é bom, eis que ele morrerá por sua iniquidade. E se dizeis, por que o filho não haverá de levar o pecado de seu pai? Porque o filho fez segundo o direito e a justiça. Guardou todos os meus estatutos e os cumpriu, certamente viverá. Irmãos, eu conheço filho de prostituta. Eu conheço mulheres que foram filhas de prostituta e elas não seguiram o caminho da mãe. Eu estou lendo em Ezequiel 18. Elas não seguiram o caminho da mãe. Elas trilharam por caminhos direitos. Eu conheço rapazes que os pais eram bandidos, são bandidos, e eles não são. Têm uma vida direita. Não querem saber dessa vida, não gostam. Criticam o pai porque o pai vive desse jeito. Você acha que ele vai pagar pelo pai? Não, não vai. Porque são pessoas que buscam a Deus, pessoas que querem viver retamente. Deus honra. Deus honra. Olha isso aqui. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio recairá sobre ele. Porém, se o ímpio se apartar de todos os seus pecados que fez, olha isso, e guardar todos os meus estatutos, e fizer segundo o direito e a justiça, certamente viverá. Não morrerá. Nenhuma das transgressões cometidas serão recordadas contra ele. Tem uma parte que diz que Deus, ele joga os nossos pecados no fundo do oceano. Olha isso aqui, ó. Em sua justiça que fez, viverá. Quero eu a morte do ímpio? Diz Adonai. Não viverá se apartar dos seus caminhos? Porém, se o justo se apartar da sua justiça e cometer iniquidade, e fizer conforme todas as abominações que faz o ímpio, nenhuma das justiças que fez lhe serão tidas em conta. Os sobrevivencialistas
diz: quando acontecer, quem tem alimento guardado não pode ajudar ninguém, pois está colocando sua vida em risco. Olha, Beth, entre o que eles falam, o que a palavra diz, eu fico com a palavra. Por que eu fico com a palavra? Porque Deus é aquele que nos guarda. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Aí é que mora a situação. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Entre o que o sobrevivencialista diz e o que a palavra de Deus diz, eu não vou sair oferecendo comida para as pessoas, mas aquele que pedir na minha casa eu vou dar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é para a gente atender o pobre na sua necessidade. E eu te digo uma coisa, Deus é justo para nos guardar. Ele é poderoso. E te digo mais, o azeite vai aumentar, a farinha vai triplicar e não terá falta de nada, e o Senhor guardará o seu povo. Tá entendendo? E o Senhor guardará o seu povo. Eu não tenho medo disso. Por isso, 3 dias que Deus vem falando, coração de carne, coração de carne. Tá entendendo? Entendeu? Então, entre o que dizem e o que a palavra diz, vamos ficar com a palavra. Porque essa aqui te dá a garantia da vida eterna. Mas o sobrevivencialista não vai te dar a garantia da vida eterna. Não. Ele fala o que os olhos dele alcançam. Nós falamos o que Deus manda. Irmãos, vocês não têm noção do que é o poder de Deus. Vocês não têm noção. O Senhor nos faz ficar invisíveis. Vocês não viram quando Ló recebeu os anjos na casa dele? Que os homens queriam agarrar Ló e os anjos cegaram os olhos dele, eles não conseguiam ver a porta da casa de Ló e foi todo mundo embora? Vocês não lembram disso? É. A viúva, né? A viúva de Serepta, não lembro agora o nome, né? Ela não conhecia Elias. Elias chegou nela e falou: ó, faz um bolo para mim e me dá um pouco d'água. Ela falou: Senhor, eu não tenho como fazer um bolo para você. Ou eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e nós vamos comer e vamos morrer. Ele falou: não, faz um bolo pequeno para mim e o resto para você e para o teu filho. E ela fez. O que aconteceu? O azeite da botija não faltou. E a farinha da panela não acabou. E ela não conhecia quem era Elias. O que aconteceu? Elias começou a morar com ela. Ela começou a sustentar Elias com aquela farinha, com aquele azeite. O filho morre. E ela fala para Elias: olha o que você fez comigo, meu filho morreu. E Elias leva o menino e deita sobre ele 3 vezes. E o menino ressuscita. E ela diz: agora eu sei que você é um homem de Deus. Meu irmão, ou nós cremos no poder de Deus, ou nós vamos ficar por aqui mesmo. Presta atenção. Vocês estão achando que nós estamos armazenando alimento que é só para nós? Não. O Senhor vai te provar no meio da tribulação. O Senhor vai te provar na hora da angústia. O Senhor vai trazer gente na porta da tua casa para pedir comida. E aí? Você crê? Aí é que mora a questão. Você vai seguir o que o sobrevivencialista disse ou você vai olhar para o que Deus ordenou? E vai olhar porque aquele que é fiel para nos prometer é fiel para cumprir a sua promessa sobre nós. Você está entendendo? Então, meu irmão, eu digo para você uma coisa. Ou pela vida ou pela morte, eu obedeço a palavra de Deus. Eu não vou obedecer
o que os homens dizem. Os homens não conhecem nada. O sentimento dos homens é tolo. Agora, o nosso Deus é o que tem visão ampla. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele está no nosso futuro. Ele é aquele que aumenta a nossa renda. Eu nunca me esqueço de uma senhora, presta atenção no que eu vou te contar. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Ela estava numa situação muito difícil. Muito difícil. E ela, Deus tocou no coração dela que era para ela ir no mercado. E disse que aquilo ficava martelando na cabeça dela. Ela falava, Senhor, mas eu não tenho dinheiro para ir no mercado. E ela escutava que era para ela ir para o mercado. E ela ia. E ela foi. E Deus falava para ela, pega tudo que você precisa. Enche o carrinho. Enche o carrinho. E ela foi enchendo o carrinho. Foi enchendo o carrinho. Foi enchendo o carrinho. E ela falava, meu Deus, tem misericórdia. O que eu vou fazer com esse carrinho? E Deus mandava ela ir para um determinado caixa. E ela foi. Chegou nesse determinado caixa, ela já tinha acabado de passar outra compra, ela ia entrar para passar, soou o alto-falante no mercado dizendo assim, a pessoa que está no caixa tal vai receber um presente do mercado, porque hoje o mercado está fazendo aniversário, e o presenteado é o fulano, é a pessoa que está no caixa tal. Quem era essa pessoa? Era ela. Era ela. A pessoa era ela. Ela ganhou uma compra inteira. Inteira. Tá entendendo? Inteira. A outra, né? A outra, interessante, eu acho interessante isso, né? Participou de um programa de rádio, né? E ali acho que ela falou alguma coisa, não sei. E nesse programa estava um satanista ouvindo, né? E houve alguma coisa que o satanista ficou sabendo que ela estava necessitada de alimentos dentro de casa. E aí ele pegou o dono do mercado, falou para encher o carro de mercadoria e falou para o funcionário dele, vai lá e entrega para essa crente aí essa mercadoria toda e diz para ela que foi o diabo que mandou para ela. Foi o diabo que mandou para ela. E assim o rapaz foi lá, né? E ela recebeu aquela mercadoria que ela ficou, né? Coisas que ela nunca tinha comido na vida dela. E foi entrando, encheu a casa, terminou. Ela se despediu do rapaz, o rapaz perguntou para ela, a senhora não vai perguntar quem é que mandou para a senhora a compra? Ela falou, meu filho, eu não preciso perguntar, porque Deus usa até o diabo quando ele quer fazer a obra dele. Você entendeu? Eu já contei para vocês de mim. Eu já contei para vocês da minha pessoa. Eu não tinha praticamente mais nada em casa. Eu tava que só Deus sabe que jeito que eu tava com as minhas filhas. 2 vezes aconteceu isso comigo. O creme da minha filha tinha acabado, não tinha mais. Eu falava, Késia, vira o creme de ponta cabeça, minha filha, porque Deus vai multiplicar de gota em gota, você vai passando esse creme que tá aí. Não tem como comprar, não existe como eu comprar. E no outro dia, quando foi naquela manhã, era quase meio-dia, tocou o telefone, era a Valesca. Valesca é o nome da menina. Ruth, aonde você tá? Falei, ai Valesca, eu não vou falar pra você onde eu tô, não. Não vou falar porque eu tenho vergonha de onde eu estou. Ruth, pelo amor de Deus, e vai de cá e vai de lá. Falei assim, olha, quem tá mandando você me falar onde você tá é Deus. Porque eu tenho que ir aí te ver. Quando ela falou assim, aí eu arrepiei, né? Eu falei, olha, eu tô em tal lugar, assim, assim, assim. Falei, tá bom, até a tardezinha eu tô chegando aí. Quando ela veio, ela entrou, veio ela e uma amiga dela, mulher de um médico aqui, entrou na minha casa, orou, falou, Ruth, vamos lá no carro que eu tenho um negócio pra te entregar. Tá bom. Fui lá no carro, ela tinha um Logan tem um porta-mala que cabe 3 de mim lá dentro, ainda sobe espaço.
Quando ela abriu aquele porta-mala, o porta-mala estava explodindo de compra de supermercado. Explodindo. E ali foi eu e a amiga dela carregando aquelas compras para dentro. A minha cozinha ficou lotada de compra. Carne não tinha, era quantidade de carne. Peça de mussarela. Não era 1 quilo de mussarela, era uma peça de mussarela. Tudo que vocês puderem achar, do bom e do melhor. Shampoo para as minhas meninas não era shampoo porcaria, não. Era Eusef, daqueles grandões de 800 ml. Tudo do bom e do melhor. Manteiga, aviação, Vocês precisavam de ver a compra. E ali nós fomos tirando aquela compra, né? E 3 meses que eu tava desesperada, que eu queria umas caixinhas para colocar na minha escova de dente, porque eu não tinha condição de comprar, não dava para comprar. O dinheiro faltava, R$3,70, acho que custava as 4 caixinhas assim, para colocar na escova. Não tinha condição, porque ia faltar para comprar o leite. Quando foi nos últimos pacotes, estava lá o creme que a minha filha usava, o creme que ela usava. E não era tamanho pequeno, não, era tamanho família. E no último pacote, quando eu pus a mão, tava lá as caixetinhas que eu queria para cobrir as nossas escovas de dente, porque a gente não tinha lugar para guardar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que ele diz para nós confiarmos nele. Esse é o Deus que diz para nós lançar o pão sobre as águas, lançarmos o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse é o Deus que eu sirvo. Vocês precisam aprender que esse Deus é verdadeiro. Esse Deus aqui da palavra de Deus é verdade. Ele não vai desamparar o seu povo, mas não deixa o teu coração ficar de pedra. O teu coração precisa permanecer de carne. O teu coração precisa ser inundado com a presença da palavra de Deus. Um coração de pedra não pode ser inundado com a presença da palavra de Deus. Mas um coração de carne, obediente à voz do Senhor, ele é inundado com a presença de Deus. Tá? Eu já contei para vocês da casa da menina que recebeu, como é que diz? Era para receber 10 pessoas para jantar na casa dela, que tinha Isso já tem bastante tempo, já tem uns 30 anos ou mais. E estava tendo uma reunião de jovens aqui em Maringá. E era para, como é que diz? Eu vou ler, é João, 1 João, né? E ela, como é que diz? E eles prepararam comida para 10 pessoas, né? Que iam ficar 10 pessoas na casa dela. Quando ela olhou, desceu, foi um ônibus inteiro de 38 pessoas na casa dela. E ela e as irmãs falaram, e agora? E agora o que nós vamos fazer? Falei assim, não dá tempo de fazer mais. Agora nós vamos confiar em Deus. Agora é hora de confiar. E assim elas fizeram. Confiaram. Chegaram, oraram, entregaram aquele alimento nas mãos do Senhor. E o alimento, meu irmão, comeram os 38, mais a família dela, e ainda sobrou alimento. A panela não ficou vazia. Quem é que faz isso? É Deus. Deixa eu ler aqui. É 1 João 3, 16 a 19. Diz assim: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vou ler de novo. Conhecemos a caridade nisso, conhecemos o amor, né? Que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Irmãos, é o que eu estava vendo falando há 3 dias aqui. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade
e diante deles asseguremos o nosso coração. Não é à toa. Não é à toa que, sabe, que está tudo vindo nessa... É porque alguma coisa vai acontecer. E você não pode endurecer teu coração. Presta atenção. Você não pode endurecer teu coração. Você tem que ficar firme na presença do Pai. Presta atenção. Essa mensagem é para mim também. Você acha que não? Claro que é para mim também. Claro que é para mim também. Olha aqui, ó. Quero eu a morte do ímpio, diz Adonai. Não viverá se apartar de seus caminhos? Porém, se o justo se apartar da sua justiça e cometer iniquidade, e fizer conforme todas as abominações que faz o ímpio, nenhuma das justiças que fez lhe serão tidas por conta. Por sua rebelião, com que prevaricou, boa noite, Lorena, com que prevaricou, olha isso, e pelo pecado que cometeu, por ele morrerá. E se dizeis, não é reto o caminho de Adonai, ouvi agora, ó casa de Israel, é meu caminho o que não é reto? Não são vossos caminhos os que são torcidos? A humanidade, irmãos, está do jeito que está, porque o caminho se torceu. Eles saíram fora daquilo que era para ser. Eva entregou a Satanás o poder desse mundo. Por isso nós estamos como estamos. E glória a Deus que nós já estamos no final. Nós somos o povo do final. Lembra que eu falei o ano passado? Acho que foi ano passado que eu falei para vocês aqui. Falei, gente, dá glória a Deus, porque o nosso país só embarcou no que está aí agora, já na hora de Jesus voltar. Então nós não vamos passar pelo que a Venezuela passou, nós não vamos passar pelo que os outros países já passaram, Cuba, não. Deus nos poupou. Nós vamos sentir somente os ataques finais, porque Jesus breve voltará. Entendeu? Aqui, ó. Porque por apartar-se o justo da sua justiça e fazer iniquidade, morre por ele. Por sua iniquidade que fez, morrerá. Porém, apartando-se o ímpio da sua impiedade que fez, e fazendo segundo o direito e a justiça, faz que sua alma viva. Refletiu e se apartou de todas as suas transgressões cometidas. Certamente viverá, não morrerá. E se ainda a casa de Israel diz, não é reto o caminho de Adonai, ó casa de Israel, não são retos meus caminhos? Certamente vossos caminhos são os torcidos. Portanto, ó casa de Israel, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, diz Adonai. Convertei-vos e apartai-vos de todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos seja causa de ruína. Meu irmão, você está transgredindo a lei de Deus? Se aparta dela. Você está deixando o teu coração ficar endurecido com tudo que está acontecendo? Não deixa. Clama a Deus para que o teu coração volte a ser um coração de carne. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que haveis pecado, e fazei-vos um coração novo e um espírito renovado, porque havereis de morrer, ó casa de Israel? Quero eu acaso a morte do que morre? Diz Adonai. Eu vou ler de novo. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que haveis pecado, e fazei-vos um coração novo, um espírito renovado, porque havereis de morrer, ó casa de Israel? Vou ler aqui o João, do 16 ao 19 de novo. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, endurecer o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,
mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Meu irmão, a palavra é clara. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O Senhor vai prosperar a vida daqueles que estão com o seu coração ligados no trono da graça, que estão com o seu coração ligados naquilo que o Senhor está mandando dizer. Atende o necessitado e o Senhor vai fazer milagres na tua vida. Você não está entendendo o que Deus vai fazer na tua vida. As coisas vão se apertar o ano que vem, e esse ano já está apertando, né? Já está apertando, a gente já vai no mercado, a situação já tá terrível no mercado. Você entra lá, você já está assim, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu toda vez que vou no mercado falo, Senhor, prospera o dinheiro e prospera que eu chegue lá e esteja na promoção. E Deus assim tem feito. Deus assim tem feito. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que orar. Porque Deus é aquele que prospera o nosso caminho. O azeite da botija não vai faltar. E a farinha da panela vai triplicar. Confia, meu irmão. Confia. Jesus fez 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou 7.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que ele só foi ali? Não. Ele é Deus do passado, do presente, e ele já está no futuro preparando o nosso caminho. Então começa a largar as portas do teu coração. Começa a deixar teu coração frouxo. Começa a deixar teu coração de carne. Não deixe que o espírito do anticristo invada teu coração. Nossa, irmã Ruth, mas você está sendo grossa demais. Não, meu irmão, eu estou sendo sincera. Estou sendo sincera. Porque o espírito do anticristo está aí no ar. E o espírito do anticristo, uma das coisas que ele vai ocasionar no meio do povo de Deus é não acreditar. Não acreditar no Senhor. Não acreditar que o nosso Deus é galardoador. Que o nosso Deus é provedor. Que o nosso Deus, se preciso for, vai descer anjos do céu para te abastecer na tua casa. Você está entendendo? Então, meu irmão, fica alerta. Coloca a tua vida no altar. Porque eu creio nesse Deus. Ó, a Paula é uma testemunha. A Paula é uma aí, ó. A Paula era incrédula para valer. Esses dias atrás eu cheguei a brigar com ela. Tá aí, ó. Paula Artesanato. Tá aí, ó. Estou vivendo pela misericórdia de Deus. E vejo milagres todos os dias. Eu falava, ela, Ruth, eu não vou conseguir. Falei, olha, você larga de ser incrédula, viu? Você larga de ser esse poço de incredulidade que você tá aí. Porque Deus está fazendo milagres na tua vida e você não tá vendo. Você ainda desconfia de Deus. Meu irmão, não desconfie do Todo-Poderoso. Não desconfie do Todo-Poderoso. Porque Ele é fiel. E você vai ver milagres acontecerem. Mas você precisa estar com o seu coração de carne. Você precisa estar com o seu coração, presta atenção, precisa estar com o seu coração diante da presença de Deus. Gente, teve um dia que a Paula, tá aí, ela pode contar se eu tô mentindo. Ela ligou aqui pra mim ao vivo, né, com a imagem, tava pegando fogo lá em tudo, e ela falava, Ruth, vai queimar tudo meu, vai queimar minhas galinhazinhas, vai queimar as codornas, vai queimar tudo. Falei, Paula, não vai, em nome de Jesus. Nós começamos a orar. Queimou todo lugar, não queimou a terra dela. Tá ela aí, ó, ela pode falar se eu tô mentindo. Entendeu? Ela tá aí, ela pode dizer se eu tô mentindo. Se eu estou mentindo, o que eu tô falando. Não queimou as terras dela. O fogo passou beirando, mas na terra dela não chegou. Tá entendendo? Deus preservou para mostrar para ela. Para mostrar para ela que Deus é poderoso. Ele é o Deus de justiça, irmãos. Olha aquele pessoal lá nessa cidade aqui do Paraná, né?
Exatamente, fizemos a live depois, exatamente. Olha essa cidade aqui do Paraná que foi destruída, a casa dos dois, do casal e da senhorinha que não foi destruída, e eles orando na presença do Senhor. Irmãos, Deus é Deus de poder. Deus é Deus de justiça. Então você precisa confiar no Deus que nós servimos. Porque se você não confiar nele agora, você não é digno de estar com ele na vida eterna. Presta atenção. Irmão, um dia falar sobre a notícia que saiu na Forbes sobre os lugares do mundo que vai deixar de existir. Já saiu, é? Não sabia. Eu não vi essa revista. Eu conheço a Forbes, mas essa aí eu não vi. Olha, nós sabemos de muitos lugares que no reino milenar não vão existir, né? Roma não vai existir. Babilônia não vai existir. Acredito que Nova York também não. Londres também não. Então você me envia. Não estou falando do reino milenar, né? Do reino milenar. Muitos lugares não vão existir mais no reino milenar. Muitos lugares não vão existir. Mas é isso aí, irmãos. Vamos ficar firme com Cristo. Porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesse dia. Te agradecemos porque nós iniciamos o sábado do Senhor. É o memorial da criação e nós te louvamos porque nós somos feitos à tua imagem e semelhança. E nós fomos chamados para ser filhos. E nós fomos chamados para crer em ti. Nós fomos chamados para estar diante de ti. Nós fomos chamados para viver na plenitude do poder de Deus. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos tem dado a inteligência, nos tem dado a capacidade de ter fé, de ter emuná, crer, confiar e obedecer. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Joelma está fazendo aniversário. Te louvamos por isso, pela vida da Joelma. O próximo aniversário ou outros nós já estejamos na glória. Todos juntos nos abraçando lá, comemorando o aniversário da Joelma já no reino eterno. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quem sabe o outro ou no outro, né? Quem sabe nesse que vem ou no outro. Já estaremos com Cristo. Mas sabemos, Pai, que Tu és soberano. Tu és Criador dos céus e da terra. E nós estamos esperando a cidade que não vai ter noite. A cidade nós vamos pisar nas ruas de ouro. A cidade nós vamos viver com Deus eternamente. Estamos aguardando o reino milenar de Jesus, porque seremos reis e sacerdotes com Ele. Estamos aguardando, Pai, porque nós cremos em Ti e a nossa bendita esperança está chegando. E eu te louvo e eu te agradeço junto com os meus irmãos. Te agradeço junto com os meus irmãos pela oportunidade de ser chamado filho de Deus. Te louvamos, Senhor, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, que vocês possam ficar na gloriosa paz do Senhor. Ó, nem um passo a gente dá atrás, hein? Porque aquele que recuar, a alma de Deus não vai ter prazer nele, tá? E vamos aguardar, né? Quem sabe nós vamos estar festejando o aniversário da Joelma já na glória, né? A partir do ano que vem, se não for ano que vem, no próximo. Mas tá muito próximo, muito perto, muito perto. Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que vocês possam amolecer o coração. Que vocês possam ter essa mensagem no coração de vocês. Porque quem não tiver o coração amolecido, vai ser muito difícil do Espírito Santo vir sobre e nos abençoar com a sua bênção e nos abençoar com a sua presença. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Se assim o Senhor permitir, estaremos juntos amanhã outra vez. Amém e amém.